Sorria, sorria, sorria. Uma criança nasceu, mas um ser humano habita o mundo em que vivemos. Um mundo que já passou por muita coisa boa e ruim e que aprendeu com isso, com suas vitórias e tragédias. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o resultado desta história, que passamos a conhecer agora, junto com os seus primeiro e segundo artigos, de um total de 30. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é possivelmente o símbolo documento mais importante que tenha sido produzido pelas nações, por um grupo de pessoas vindas de experiências e países diferentes para listar o que nos torna, digamos, seres humanos. Ela é muito bem redigida, é redigida de uma maneira muito simples. São apenas 30 artigos, é uma leitura agradável e a pessoa ter ou no bolso ou na cabeceira uma declaração para saber que aquela declaração é uma espécie de espelho onde a pessoa pode se ver na sua dimensão cidadã. Não existe uma cidade do país que saiba receber tão bem como São Paulo, né? São Paulo é uma mãe que olha o filho de rabo de olho e se ele não produz, ela faz assim, parceiro, você não serve para a cidade. São Paulo é assim até para os paulistanos, né? Só que você tem que fazer a sua parte para a cidade. Você tem que trazer a sua parcela para a cidade. O artigo 1º da Declaração Universal diz mais ou menos, livres e iguais em dignidade e direito nascem todos os seres humanos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Eu tenho razão porque eu tenho uma caixa craniana e um cérebro que me dá as ferramentas para pensar. E eu tenho consciência porque esse meu ato humano, físico, de pensar, me permite o livre-arbítrio, a escolha. Eu escolho aquilo que é fundamental para o desenvolvimento dos meus valores. Agora, os meus valores são meus, mas eles também são gerais. E o artigo 2º vai dizer que todos devem igualmente gozar os direitos e liberdades assegurados nesta declaração, sem nenhuma exigência, condição de cor, raça, gênero, condição social. Indo para trás, fica claro que em 2 linhas esse artigo está repetindo o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Num certo momento, como um raio num céu azul, de repente, um grande levante popular derrubou a monarquia e instaurou uma república. A Revolução Francesa e a Revolução da Independência Americana mais ou menos ocorreram na mesma época, diferenciadas em 8, 10 anos, não é? Mas elas são, nos objetivos, são primas irmãs, porque ambas consagraram declarações de direitos humanos. Com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, com a Declaração de Direitos da Revolução Francesa de 1789, se afirmava uma grande novidade na história. Os súditos deixavam de ser súditos e se tornavam cidadãos. A Declaração Americana de Liberdade vai discutir a problemática da escravidão, né? Então, o direito à liberdade, por quê? Porque os escravos participaram da luta pela independência nos Estados Unidos.
E esses dois artigos iniciais, eles representam uma síntese muito perfeita de todo o espírito dos 30 artigos. Os demais vão desdobrar o que está dito aí nesse começo. E é de uma altíssima consistência filosófica, política, histórica. É um texto com uma certa beleza poética. Toda uma história anterior, longuíssima, e um futuro. De 10 de dezembro de 1948, quando foi aprovada, até os dias de hoje. Toma aí. Vamos respeitar a cadência da vila. Muito legal estar no berço do samba, né? No berço do samba aqui na Vila Japão, né? Mas é isso. Meu nome é Togum Teixeira, né? Sou ator, depois acendi a diretor, também roteirista, assovio, chupucana, essa parada, né? Porque carioca morando em São Paulo, se o cara dormir na sopa, vira mosca. Mosca afogada, que é muito pior. Cria de Cavalcante, né? Zona Norte do Rio de Janeiro. Nascido basicamente no terreiro de mãe Regina de Bombochê, né? Em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Toda a minha família, né? Faz parte do candomblé e tal. Desde pequeno convivendo com essa questão, núcleo de escola de samba, terreiro de umbanda ou candomblé e também com samba, né? Olha, quando a gente fala de direitos humanos, né, a gente esquece de uma série de coisas que a gente vive numa sociedade que ela é do plural, né? De qualquer forma, o que faz a Declaração de 1948 é recolher 2 séculos de história e sintetizar, a partir da grande catástrofe da Segunda Guerra, um documento único, sintético e essencialmente diz o seguinte: nós hoje, na metade do século XX, fazemos um resumo da idade contemporânea e dizemos, nós aprendemos tudo isso. Algo como uma, põe aspas nisso, Constituição Mundial. A Declaração Universal nos dá um instrumento que nos permite avançar. Portanto, há um grande trabalho das Nações Unidas para, digamos, diminuir todas as formas de discriminação. A história das Nações Unidas começa, de fato, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial havia sido criada essa primeira grande organização internacional, a Liga das Nações, também com esse objetivo de evitar futuros conflitos, mas, de fato, uma organização que não conseguiu levar adiante esse mandato. A ONU foi criada para debelar, para combater o nazismo, para acabar com o regime nazista e com seus aliados fascistas, e isso é um princípio das Nações Unidas. Hitler então assumiu o poder na Alemanha depois da República de Weimar e recebeu um país que tinha uma economia muito difícil e, como bem sabemos, culpou os judeus absolutamente de tudo. Culpar os judeus dos males de todo tipo não é algo novo, nem nisso ele foi original. O nazismo rapidamente perseguia as pessoas de espírito, as pessoas de mente aberta, as pessoas críticas. São famosas as fogueiras de livros, as perseguições a intelectuais, a ideias, a ideais. Uma vez que os judeus ficam absolutamente cercados e limitados em todos os seus direitos depois das leis de Nuremberg, nós conhecemos o famoso pogrom, e é promovido direta, claramente, pelo próprio governo alemão. Muitas pessoas morrem naquela noite trágica, a noite dos cristais quebrados, e inclusive nós, na nossa própria comunidade, temos vários dos sobreviventes dessa trágica noite que vieram diretamente fugindo de lá para achar um lar e uma continuidade de vida aqui no Brasil em geral e em São Paulo e na Congregação Israelita Paulista em particular. Que é por isso que os fundadores dessa sinagoga na qual estamos gravando esse programa se inspiraram principalmente nos valores humanitários do judaísmo.
direitos humanos e religião, a responsabilidade com o próximo e a responsabilidade com Deus, são assuntos que precisam se misturar e se misturam, de fato, no judaísmo, e baseado nesses pilares é que eles construíram essa comunidade, como uma resposta de direitos humanos à tragédia humana perpetrada por humanos durante a Shoah. Shoah significa destruição total. Na cultura judaica, na linguagem judaica, não usamos a palavra holocausto, por causa de que os holocaustos aparecem também como oferendas a Deus. E nós não acreditamos que os nazistas queriam oferecer como ato religioso os judeus a Deus. Nós sabemos que os nazistas queriam matar os judeus e fazer com que eles sofressem tudo o possível. É uma barbárie que nunca houve na história igual, formada pelo Estado, legitimada pelo Estado e executada pelo Estado. Portanto, um perigo enorme, não é? O Estado, que devia ser protetor das criaturas, ele passou a ser o violador das criaturas. Da guerra se fala em 60 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus por serem judeus, exterminados como se fossem insetos, nas câmaras de gás, tudo isso. E a Declaração Universal nasce para tentar criar uma plataforma básica de não repetição daquele horror. Havia essa intenção, havia esse acordo sobre a necessidade de criar uma nova organização mais eficiente, mais forte, mais bem estruturada, que pudesse evitar que as gerações futuras se deparassem com outro conflito daquela magnitude, uma outra guerra mundial. A Organização das Nações Unidas foi um sucesso, porque não somente pela sua existência, por várias circunstâncias históricas, mas também, graças à ONU, nunca mais houve um conflito generalizado depois de 1945. A ONU é um elemento civilizatório. Sem a ONU e sem a Carta da ONU não existiria a Declaração Universal de 1948. Com a ONU, os estados admitiram que há algo entre eles e os cidadãos que vai além da vontade deles. Ou seja, que há um limite para a possibilidade de oprimir, de tirar direitos, de matar, de exterminar, de prender opositores. Basta você querer fazer e acontecer e não ficar parado esperando que façam por você. Não fique de bobeira, só chuva e cocô de pombo cai do céu. Sua cabeça é seu guia, então faça o seu papel. Não fique para baixo esperando conseguir, é só seguir em frente, abrir os olhos e agir. Você vai se levantar, o poder está em sua mente. Se liga, irmão, seja forte, reto, consciente. E aí? É isso aí. Segue para frente. Vamos lá. Em relação à diversidade, não tem como mentir. Sou negão. Não dá. Né? Vim de um negro, de uma mãe negra, né? Só que o meu avô era cabo-verdiano, português e branco. O prazer dele era chegar no sábado, botar o terninho dele, coletinho dele verde e branco, sapatinho dele bico de agulha, sacou? Branco, a calça dele muito bem vincada, branca, o terninho dele, branco. E amarradão, tava lá misturado com os negão lá fazendo samba. Não tem por que você não entender que você tem que conviver com as pessoas, sacou? Você entender que diversidade faz parte da sua cultura também. Eu sempre achei bem legal essa coisa da Vila Maria, porque só o símbolo da escola já diz, né? Unidos de Vila Maria. Família, o preto e o branco, todo mundo junto, vamos embora. E o samba, que é uma religião. O samba é uma religião. Então a Vila Maria pode-se dizer que é a escola que mais trabalha diversidade. Diversidade de ser humano e diversidade cultural. Aqui na nossa casa, é assim, nós temos tanta pessoal evangélico, pessoal do Umbanda, do Candomblé, nós temos pessoal católico, então nós temos pessoal até ateu, tem todo... Tá todo mundo aqui. As religiões estão tudo unidas aqui. E você vê que você não tem uma briga. Nada. Você não vê, então você vê essa união. Levanta a bandeira, minha religião é melhor que a sua. Aqui não tem. A gente frequenta a quadra Vila Maria há 3 anos e o quintal da vila há 8 meses. A gente vem porque a minha filha faz escolinha da bateria e aí a gente acaba ficando aqui e acabamos gostando. A gente vinha só para trazê-la
mas acabamos ficando para acompanhar o samba, porque a gente gosta de samba, e acabamos ficando todos os sábados até o final do samba de roda. Nossos amigos convivem com samba, com rock, como a gente também. A gente tá aqui na vila, no quintal da vila, mas nós gostamos de outros estilos de música. Sempre acontece um debate, né? Cada um defende o seu, mas a amizade continua a mesma. É neste ambiente de respeito e convivência pacífica que Spartacus e Gabriela esperam que sua filha, Maria Clara, possa viver. Eu sou Spartacus, ela é a Gabriela. A gente se conheceu na escola, no colegial. Estamos juntos há 3 anos. Eu fiquei meio ansiosa, assim, nervosa ao mesmo tempo. Mas acho que nem ansiedade, era medo, assim. Que na hora passa um monte de coisa na cabeça. Mas foi rapidinho, foi tranquilo. Agora você tem que prestar mais atenção nas suas atitudes, porque isso pode refletir na bebê, né? Ainda bem que ele é bem responsável. Ele é dedicado, é bom. Pela idade, assim, dele, minha, assim, de ser pais novos, né? É uma menina, nasceu no dia 20 de agosto de 2013, às 17h04? Isso. Primeiro filho do casal? Primeiro. Como que ela vai te chamar? Maria Clara Tavares Moreira. Tavares Moreira? Tavares da mãe, Moreira do pai? Escreva o nome do bebê completo pra mim. Esse xizinho não pode abreviar, tá bom? Eu vou descer pra levar os documentos até a salinha do cartório. Daqui uns 10 minutos você pode descer lá pra pegar a certidão. Tá bom? Esse registro faz com que ela exista. Se não tiver o registro, ela não existe. É o compromisso. Eu entrego a minha criança para que esse Estado diga que ela exista, mas esse Estado protege essa minha criança e a mim por aquilo que eu tenho de direitos, né? E eu colaboro com esse Estado porque eu trabalho, eu pago meus impostos e eu também preciso ser protegida por esse Estado. Esse papel, que é uma espécie de documentação de que ela tem vida no Brasil, hoje é um papel gratuito. Tem que ser fornecido pelo cartório sem cobrar nenhuma importância. Esse cidadão que é registrado, ele é igual a todos os outros cidadãos que têm o mesmo registro. Esse cidadão não pode ser diferenciado, distinguido de um outro cidadão que, além do registro civil, é filiado a um determinado partido, que, além do registro civil, é fiel de uma determinada igreja, que, além do registro civil, pertence a alguma associação política, religiosa, étnica. Olha, a certidão de nascimento, ela é laica. Ela não é como foi no Brasil durante muito tempo, uma certidão de batismo, né, que muitas vezes era a única coisa que a pessoa tinha da igreja, de um período em que igreja e Estado foram associados. A República Brasileira desassociou e a República já nasce como Estado laico. O Estado laico vem exatamente dessa tendência histórica e, digamos assim, congênita dos direitos humanos de buscar a totalidade, aquilo que une. O desígnio da Revolução Francesa é que o Estado tem que ser laico, isto é, religiosidade é alguma coisa de foro íntimo do indivíduo e o Estado não pode intervir sobre tudo que é do foro íntimo da vida privada. O Estado cuida da vida pública e o cidadão cuida da vida privada. Nenhuma pessoa pode ser privada de direitos em função das suas opções religiosas. O Estado tem compromisso não com os preceitos religiosos, mas com os preceitos de direitos humanos, e os preceitos de direitos humanos querem exatamente que não haja essa diferenciação. A defesa do Estado laico e hoje da escola laica, da universidade laica, é um dever que nós temos para que as pessoas sejam livres para escolher as suas próprias representações religiosas para o seu mundo privado, porque isso é do campo privado, não é do campo público.
Espartacus está ansioso. Ele aguarda ser chamado para retirar a certidão de nascimento de sua filha, Maria Clara. Hoje em dia é comum as maternidades terem cartórios próprios para este tipo de registro. Toda manhã, Manuela e Kátia exercem este trabalho. Kátia explica como se dá esse tipo de procedimento. A primeira via do nascimento é gratuita. A gente pega a documentação com os pais, pega os dados da criança, preenche todos os dados, envia para o cartório. Aí o cartório aceita, volta com a numeração, que vai ser lavrado o termo lá no cartório. A gente faz a certidão de nascimento e entrega para o pai em questão de 15 minutos. Essa certidão da Maria Clara Tavares Moreira, pode dobrar? Pode? Gratificante colocar, né, fazer o primeiro documento de um ser humano. Certinho, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Agora, com a certidão de Maria Clara em mãos, Espartacus e Gabriela têm mais do que uma filha. E isto tem sua importância. Ela já sai do hospital sendo uma cidadã já. A iniciativa das autoridades brasileiras de fato tornar muito mais fácil o acesso ao certidão de nascimento tem uma importância extraordinária. Porque ela sem registro, um exemplo, ela é só mais uma no mundo. Ela passa a ser reconhecida perante a sociedade, né? Sem um certidão de nascimento, não há como uma pessoa ser reconhecida perante a lei. Essa pessoa simplesmente não existe. Fica num vácuo jurídico, existe fisicamente, mas legalmente não. E, portanto, não é uma pessoa completa, não é uma pessoa que poderá ter uma vida tão digna como as outras, porque é uma pessoa que não terá direito à educação, de fato. Como você pode entrar numa escola se você não existe? A saúde, mesma coisa. Aposentadoria um dia, trabalho registrado, portanto aposentadoria. Nada de tudo isso é possível. Possuir qualquer objeto, uma casa ou qualquer coisa. Ou seja, é uma pessoa sem uma identidade. É uma pessoa pela metade. Questão de estudos, de saúde. Espero estar sempre dando o melhor para ela, porque ela faz parte da gente, né? Aprender com todos, participar de coisas coletivas, viver num espaço múltiplo. Se ele tiver essa educação, ele é uma pessoa que convive com todo mundo. Dá um medo na hora que você vê o neném, porque você vê que é uma coisa dependente de você, que é pro resto da vida, assim, uma parte de você. É uma sensação inexplicável. Viver numa comunidade, na comunidade global do planeta Terra, nós 7 bilhões que somos, é um desafio constante. Não é fácil. Recursos limitados, dificuldades, uma luta pela sobrevivência muitas vezes, todos os problemas que cada um de nós conhece. Mas existe algo que é a solidariedade humana, existe algo que é a justiça, existe algo que é a dignidade. Essas são coisas que não podem ser pactuadas, são coisas que não podem ser compradas ou vendidas. São os valores que fazem de nós seres humanos, fazem de nós pessoas, que torna a vida digna de ser vivida na sua pleneza, com dignidade, com satisfação, com prazer. E a sociedade humana, não importa a cultura, não importa o sistema de governo, não importam as premissas sobre as quais tal ou qual sociedade se apoia, se são beduínas, se são indígenas, se são judias, se são budistas, precisam ter esse mínimo comum de respeito com a igualdade, com a liberdade, com a segurança, com a dignidade. Eu acredito que o homem tem essa capacidade de superação. Pensando o que eu devo fazer para colaborar com essa convivência diversificada, solidária, generosa com o outro. É quando eu estou sozinho numa praia e levei o meu som e estou ouvindo lá suavemente o meu Tom Jobim. E chega um colega para usar a mesma praia com sonzão, com uma música de axé, né? Esse é o desafio dos direitos humanos. Pontua que você é humano
e você tem esse direito de fazer a sua revolução humana em qualquer espaço. A história de Maria Clara é a história de Espartacus, é a história de Gabriela, é a história do Togum, da família Rodrigues dos Santos. Esta é a história da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a história de todos nós. Na sua dimensão de criatura capaz de dignidade humana, na sua dimensão de uma pessoa prestante, de uma pessoa que realmente veio à Terra para cumprir um destino que é passageiro, mas é fascinante.